Olá! Hoje a nossa proposta é uma imersão de verdade. Um mergulho num dos períodos mais extraordinários, intelectualmente turbulentos e, no fim das contas, decisivos na história do pensamento ocidental, o século IV da era cristã. Sabe, existe um engano muito comum de imaginar a história das doutrinas como se fosse uma transmissão pacífica de verdades prontas de um para o outro. A realidade, como a gente vai ver, foi muito, mas muito mais complexa e fascinante. O século IV não foi um tempo de dogmas tranquilos, não. Foi um verdadeiro campo de batalha de ideias, um laboratório teológico em altíssima temperatura, onde a própria identidade do cristianismo estava sendo forjada, palavra por palavra, conceito por conceito. Usando como nosso guia a obra de referência de John Behr, A Fé Nicena, vamos explorar como a fé foi articulada, contestada, defendida e finalmente consolidada numa síntese que, olha só, perdura até os dias de hoje. Esta não é apenas uma análise histórica. É uma investigação sobre como a linguagem, a filosofia grega e, acima de tudo, a interpretação das escrituras moldaram uma visão de Deus e da realidade que fundamenta a maior parte do cristianismo global. Então prepare-se para uma jornada intensa que vai nos levar do que parecia uma confusão total para uma clareza impressionante. Para a gente conseguir navegar por este século tão denso, nós estruturamos nossa análise em 6 grandes etapas. Vamos começar com a Batalha por Niceia, onde a gente vai desconstruir aquela ideia de que o famoso Concílio de 325 resolveu tudo. Na verdade, ele foi o estopim de um conflito ainda maior. Em seguida, vamos investigar a crise da linguagem teológica, um debate filosófico absolutamente crucial que questionou a própria possibilidade de se falar sobre Deus. A partir daí, a gente mergulha no coração do mistério, explorando a distinção genial entre essência e pessoa que permitiu a articulação da doutrina trinitária. Depois, vamos ver como essa mesma lógica foi aplicada para defender a divindade plena do Espírito Santo. Com a trindade estabelecida, o foco voltou para a figura central da fé, na seção O Verbo Encarnado, quem é Jesus. E, finalmente, vamos ver como todas essas décadas de debate chegaram ao seu auge na grande síntese de Constantinopla em 381. Este é o nosso mapa. Então, vamos começar a nossa exploração. Vamos começar então desfazendo um equívoco fundamental. O primeiro concílio de Nicéia, lá em 325, longe de ser o ponto final das controvérsias, foi na verdade o tiro de partida para a corrida teológica mais intensa da história da Igreja. Ele foi convocado pelo imperador Constantino, que de uma forma muito pragmática via a unidade da Igreja como algo essencial para a unidade do seu império. O concílio tinha uma tarefa bem específica: resolver a polêmica enorme causada pelos ensinos de um homem chamado Ário. Ário era um presbítero de Alexandria, uma figura carismática, um asceta respeitado e um lógico formidável. O ensino dele era à primeira vista bastante razoável e até piedoso. Para proteger a unicidade e a transcendência absoluta de Deus Pai, ele afirmava que o Filho, o Logos, Jesus Cristo, não podia ser eterno como o Pai. Ele era, sim, a primeira e mais sublime de todas as criaturas, o agente da criação, mas ainda assim, uma criatura. Houve um tempo em que o Filho não era. Esse era o lema dele. A resposta de Nicéia a essa ideia foi um sonoro não. Mas a palavra que os 318 bispas escolheram para formalizar essa negação se tornaria o centro de uma tempestade teológica que duraria mais de meio século. E a palavra era homoousios. Vamos analisar esse termo com calma. Homo significa o mesmo. Ousia significa essência, substância, ser. Portanto, homoousios, de mesma essência. O Concílio de Nicéia declarou que o Filho é homoousios com o Pai. Uma afirmação de igualdade divina absoluta, sem meias palavras. Agora, por que uma única palavra causou tanto caos? Por razões muito sérias, na verdade. Primeiro, e este era um ponto muito sensível para muitos, a palavra homoousios não está na Bíblia. Para uma teologia que se pretendia baseada na revelação, introduzir um termo técnico da filosofia grega parecia uma inovação perigosa, quase uma rendição ao helenismo. Segundo, a palavra tinha um histórico problemático. No século anterior, ela tinha sido usada por gnósticos e também por um bispo chamado Paulo de Samósata, que foi condenado por heresia. Para muitos, a palavra soava como sabelianismo, aquela ideia de que pai e filho não são pessoas distintas, mas apenas modos ou máscaras diferentes do mesmo ser divino, o que comprometia a realidade da relação entre eles. Assim, em vez de pacificar, Nicéia lançou uma semente de discórdia. O grande defensor de Nicéia, Atanásio de Alexandria, descreveu o período que se seguiu como uma batalha noturna, uma luta confusa na escuridão, onde teólogos com boas intenções de ambos os lados mal conseguiam distinguir amigos de inimigos. Para a gente compreender a profundidade do abismo que se abriu, é preciso ir além da terminologia.
O que estava em jogo, como argumenta o estudioso Richard Vagione, citado por Baer, eram dois paradigmas interpretativos completos, duas formas radicalmente distintas de ler as Escrituras e, consequentemente, de contar a história cristã. Vamos analisar este quadro comparativo com atenção. De um lado, o paradigma não niceno dos arianos. Eles praticavam o que a gente pode chamar de exegese unívoca. Ao lerem os evangelhos, eles aplicavam todas as passagens sobre Cristo, as que falam de sua glória e as que falam de sua fraqueza, a um único sujeito, o Logos pré-existente. O resultado? Um sujeito que, por um lado, é exaltado acima de toda a criação, mas que, por outro, sofre, ignora certas coisas, se cansa. Metafisicamente, isso cria um ser intermediário, uma espécie de semideus, que não é nem plenamente o Deus transcendente, nem plenamente um ser humano como nós. Do outro lado, o paradigma niceno, defendido por Atanásio e mais tarde pelos capadócios. Eles utilizavam uma exegese partitiva. Eles argumentavam que as Escrituras falam de Cristo de duas maneiras distintas. Algumas passagens referem-se à sua natureza divina e eterna, enquanto outras referem-se à sua condição humana que ele assumiu por nós e para nossa salvação. O sujeito, no entanto, é sempre o mesmo, Jesus Cristo, o Senhor crucificado e ressuscitado. O resultado metafísico aqui é completamente diferente. Cristo é, sem qualquer diminuição, plenamente Deus e plenamente homem. A revelação que acontece nele não é de um intermediário, mas a do próprio Deus. Percebem a diferença? Eram duas visões de cristianismo tão distintas que se tornaram praticamente irreconhecíveis uma para a outra. Então, o que a gente viu nesta primeira sessão? Vimos que o Concílio de Nicéia, com sua audaciosa declaração do homoousios, na verdade, acendeu um rastilho de pólvora. O século que se seguiu foi dominado por um conflito profundo, não apenas sobre uma palavra grega, mas sobre a maneira correta de ler a Bíblia. E essa disputa sobre a leitura da Bíblia era, em última instância, uma disputa sobre a identidade de Jesus e a própria natureza de Deus. A batalha não era por um detalhe, mas pela alma da fé cristã. Essa luta feroz, essa batalha noturna, expôs uma ferida ainda mais profunda. Uma questão que precisava ser resolvida antes de qualquer outra, a crise da própria linguagem teológica. Será que nós, seres humanos, podemos sequer falar sobre Deus de forma significativa? Com a identidade de Cristo no centro do furacão, uma questão filosófica ainda mais fundamental veio à tona. E ela foi levada às suas últimas consequências por um grupo conhecido como os neo-arianos ou eunomianos, liderados por Aécio e seu brilhante discípulo Eunômio. A questão que eles colocaram na mesa era devastadoramente simples e ao mesmo tempo incrivelmente complexa. Qual é a relação exata entre as palavras que a gente usa e a realidade divina que elas supostamente descrevem? A linguagem humana, finita e criada, pode realmente capturar, definir e expressar a essência de um Deus infinito e incriado? Ou estamos condenados a falar apenas por metáforas e aproximações vagas? Isso não era um mero exercício de filosofia da linguagem, não. A resposta a essa pergunta determinaria se a teologia era uma ciência com conhecimento real ou apenas uma forma de poesia piedosa. A pergunta que este slide projeta era o dilema afiado apresentado por Eunômio. Ele, com sua lógica implacável, encurralou os teólogos de sua época. Ele dizia o seguinte: ou nossos nomes para Deus, como Pai ou Bom, correspondem diretamente à sua essência, e nesse caso nós realmente o conhecemos como ele é, ou são apenas projeções da nossa mente, invenções humanas que não tocam a realidade divina. Para Eunômio, não havia meio termo. Ele era um racionalista radical. Acreditava que a teologia podia e devia ser uma ciência exata, com a mesma precisão da geometria. Essa posição extrema forçou seus oponentes, especialmente os três grandes padres capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, a desenvolverem uma das mais sofisticadas e duradouras reflexões sobre a linguagem religiosa em toda a história do pensamento. O que é verdadeiramente fascinante neste slide é o contraste absoluto entre duas visões de mundo. Para Eunômio, a resposta era um sonoro sim, nós conhecemos a essência de Deus. E qual seria essa essência? Para ele, ela podia ser definida por uma única palavra filosófica, agenetos, que significa não gerado ou incriado. Tudo o que Deus é, em sua visão, se resume a ser a realidade última sem causa. A partir daí, a lógica é implacável. Se a essência do Pai é ser não gerado e o Filho é, por definição bíblica, gerado, então o Filho não pode compartilhar da mesma essência. Simples assim. Nomes como Pai eram para ele apenas sinônimos filosóficos de agenetos. A teologia era uma ciência dedutiva.
Já a resposta de Basílio de Cesareia foi uma verdadeira revolução epistemológica. Ele argumentou que a essência de Deus é e sempre será radicalmente incompreensível para a mente finita. É um mistério absoluto. O que nós conhecemos de Deus, então? Não a sua essência, mas as suas atividades, as suas energias, as suas ações no mundo que foram reveladas nas Escrituras. Portanto, os nomes que damos a Deus não são definições de sua essência, mas descrições de suas ações e, o que é crucial, de suas relações. A palavra pai não significa não gerado, significa pai do filho. É um termo relacional. Com isso, Basílio muda o eixo da teologia, de uma busca por definições filosóficas abstratas para uma resposta fiel à autorrevelação de Deus na história e na Escritura. E esta citação de Basílio ilustra brilhantemente seu argumento central. A teologia não é uma tentativa humana de decifrar o código genético da realidade divina. É uma resposta humilde, uma atitude de escuta atenta ao que Deus escolheu nos revelar. Basílio está estabelecendo aqui um princípio fundamental do pensamento cristão ortodoxo, uma distinção crucial entre a essência de Deus, que é incognoscível, e suas energias ou atividades que são cognoscíveis através da revelação. Pensem no Sol. Não podemos tocar seu núcleo incandescente, sua essência, mas conhecemos o Sol verdadeiramente através de sua luz e de seu calor, suas energias que chegam até nós. Da mesma forma, não conhecemos Deus em si mesmo, mas o conhecemos verdadeiramente através de suas ações na criação, na história de Israel e de forma suprema em Jesus Cristo. A teologia, portanto, não é especulação arrogante, mas exegese fiel. Essa humildade epistemológica se tornou a grande salvaguarda contra o que os capadócios viam como a presunção intelectual de Eunome. Resumindo, o que a gente viu nesta sessão foi o confronto épico entre duas visões sobre o conhecimento de Deus. De um lado, o racionalismo de Eunômio, que acreditava poder definir Deus com precisão filosófica, resultando numa hierarquia divina onde o filho era necessariamente inferior. Do outro lado, a resposta capadócia, liderada por Basílio, que insistia na incompreensibilidade da essência divina e fundamentava todo o conhecimento teológico na autorrevelação de Deus nas Escrituras. Ao priorizar a linguagem rica e relacional da Bíblia, Pai, Filho, Espírito, sobre abstrações filosóficas como não gerado, os capadócios não apenas refutaram seus oponentes, mas também, isso é crucial, eles criaram as fundações epistemológicas necessárias para articular o que se tornaria a doutrina ortodoxa da Trindade. Eles nos deram permissão para a humildade intelectual, abrindo caminho para o mistério. Bom, tendo estabelecido essa base epistemológica de que a teologia deve se basear na linguagem relacional das Escrituras e não em especulações sobre a essência divina, os padres capadócios enfrentaram o desafio central. A fé da Igreja, desde o início, continha o que parecia ser um paradoxo. Os cristãos adoravam um só Deus, como seus pais judeus, mas o faziam invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como articular isso de forma coerente? Como afirmar a plena divindade do Filho, que compartilha a mesma essência do Pai, sem apagar a distinção real entre eles? Em outras palavras, como evitar os dois grandes perigos? De um lado, o triteísmo, a crença em três deuses distintos, e do outro, o sabelianismo, a ideia de que Pai, Filho e Espírito são apenas modos diferentes de um único ser, confundindo as pessoas. A solução exigiria uma precisão terminológica sem precedentes, uma verdadeira cirurgia conceitual. E aqui a gente chega ao ponto crucial, a jogada de mestre dos capadócios. Eles pegaram duas palavras gregas, ousia e hipostasis, que até então eram usadas na filosofia e na teologia de forma bastante fluida, quase como sinônimos, e lhes deram significados técnicos e distintos. Foi essa distinção que salvou a teologia trinitária. Como vemos no slide, ousia passou a se referir à essência divina, à natureza de Deus, aquilo que é comum ao Pai, Filho e Espírito Santo. Ousia é a resposta à pergunta o que é Deus? E a resposta da fé nicena é: há apenas uma ousia divina. Hipostase, por outro lado, passou a se referir à subsistência particular, à realidade concreta e distinta de cada uma das três pessoas. Hipostase é a resposta à pergunta quem são eles? E a resposta é: são três hipostases. E o que as distingue? Não é essência, pois ela é a mesma para os três. O que as distingue são suas propriedades relacionais de origem. O Pai é a fonte não gerada, o Filho é eternamente gerado a partir do Pai, e o Espírito eternamente procede do Pai. Esta fórmula, uma ousia, três hipostases, tornou-se a gramática fundamental da teologia trinitária ortodoxa. Para ajudar a explicar essa distinção sutil, Gregório de Nissa propôs uma analogia que a gente vê aqui. Pensemos em três seres humanos, Pedro, Tiago e João.
Eles compartilham a mesma ousia, a mesma natureza humana. São todos homem. No entanto, eles são claramente três hipostases distintas, três indivíduos concretos e separados. Até aqui, a analogia parece funcionar bem para ilustrar uma natureza, três indivíduos. Mas, e este é um mas gigantesco, o ponto onde toda a analogia é testada, Gregório de Nissa imediatamente aponta para a desanalogia crucial. Enquanto Pedro, Tiago e João agem de forma separada e independente, Pedro pode estar pescando enquanto João está escrevendo, a atividade, a energia divina, é sempre uma e indivisível. Toda e qualquer ação de Deus, à destra, para fora de si mesmo, se origina no Pai, é executada através do Filho e é aperfeiçoada no Espírito Santo. Não existem três ações divinas separadas, mas uma única ação realizada pela Trindade em perfeita unidade. É por isso que, apesar de confessarmos três hipostases, professamos um só Deus, e não três. A unidade de Deus não se baseia apenas na essência comum, mas fundamentalmente na sua absoluta unidade de ação. Para recapitular esta seção densa, mas fundamental, a genialidade dos capadócios foi criar uma linguagem precisa para o mistério trinitário. A fórmula uma ousia, três hipostases permitiu que a Igreja afirmasse simultaneamente e sem contradição tanto a unidade radical de Deus, uma essência, quanto a realidade distinta do Pai, Filho e Espírito, três pessoas. A unidade divina foi ainda reforçada por dois conceitos vitais. Primeiro, a unidade de ação, onde a Trindade sempre age como um. E segundo, a doutrina da monarquia do Pai, a ideia de que o Pai é a única fonte, a única origem da divindade, de quem o Filho é eternamente gerado e o Espírito eternamente procede. Isso estabelece uma ordem dentro da Trindade, uma relação de origem, sem criar uma hierarquia de essência ou poder. Pai, Filho e Espírito são coiguais e coeternos em divindade. Essa gramática teológica estava agora afiada e pronta para ser aplicada ao próximo grande desafio, o status divino do Espírito Santo. Com a divindade do Filho firmemente estabelecida pela teologia nicena, era inevitável que a lógica do debate se deslocasse para a terceira pessoa da Trindade. Um grupo que ficou conhecido como os pneumatômacos, um nome grego que significa lutadores contra o Espírito, aplicou o mesmo raciocínio diário ao Espírito Santo. O argumento deles era simples e lógico. A Escritura distingue o Espírito do Pai e do Filho. Se o Espírito não é o Pai nem o Filho, e se ele não é gerado como Filho, então ele só pode ser uma criatura, talvez a primeira e mais elevada criatura feita pelo Filho para ser o agente santificador de Deus no mundo. Mais uma vez, os padres capadócios, especialmente Basílio de Cesareia com seu tratado sobre o Espírito Santo e Gregório de Nazianzo com seus discursos teológicos, entraram na arena para defender a divindade plena e a consubstancialidade do Espírito Santo. Os capadócios não se basearam em uma única prova, não. Eles construíram um caso cumulativo com uma série de argumentos poderosos. Primeiro, o argumento bíblico. As Escrituras atribuem ao Espírito ações que pertencem somente a Deus: dar a vida, recriar o coração humano, santificar, habitar nos fiéis como em um templo. Segundo, e este foi o foco principal de Basílio, o argumento da doxologia, da prática de adoração da Igreja. Basílio observou que, desde os tempos apostólicos, a fórmula batismal e as orações litúrgicas colocam o Espírito Santo junto com o Pai e o Filho, em pé de igualdade, não abaixo deles como o servo. A Igreja o adora com eles, o que implica igualdade de status e honra. Terceiro, o argumento soteriológico, talvez o mais profundo. A salvação no pensamento patrístico é a teoses ou deificação, a participação na vida divina. Como uma criatura, o Espírito, poderia nos unir ao Criador. Somente Deus pode divinizar. Se o Espírito não é Deus, a salvação se torna impossível. E, finalmente, um argumento de lógica simples. No universo, só existem duas categorias de ser: Criador e criatura. O Espírito claramente não se encaixa na categoria de criatura, portanto, ele deve pertencer à realidade do Criador. Não existe uma terceira via. E esta pergunta retórica de Gregório de Nazianzo vai direto ao coração do argumento soteriológico. É uma declaração incisiva e pessoal da lógica da salvação. O que Gregório está dizendo é: se o Espírito Santo fosse uma criatura como nós, ele estaria do nosso lado da grande divisão entre Criador e criatura. Ele próprio precisaria de salvação. Como então ele poderia ser a ponte que nos une a Deus? A salvação, para Gregório e para a tradição que ele representa, não é apenas um perdão jurídico dos pecados. É uma transformação real e ontológica, uma participação na própria vida e natureza de Deus. E essa transformação radical só é possível se o agente dessa transformação, o Espírito Santo, for ele mesmo plenamente Deus, da mesmíssima essência homoúcios que o Pai e o Filho. A esperança de salvação da humanidade depende diretamente da divindade do Espírito.
Em resumo, os capadócios, utilizando um arsenal de argumentos extraídos das Escrituras, da liturgia e da lógica da salvação, estabeleceram firmemente a divindade do Espírito Santo. Basílio, mais cauteloso em sua linguagem para não alienar os moderados, argumentou a partir da prática da adoração, mostrando que a Igreja de fato trata o Espírito como divino. Gregório de Nazianzo, conhecido na tradição como o teólogo, foi mais direto e não hesitou em chamar o Espírito de Deus e consubstancial, homoousios, com o Pai. Com isso, a doutrina trinitária estava teologicamente completa, um Deus em 3 pessoas coiguais e coeternas. A gramática estava agora pronta. No entanto, a aplicação dessa gramática à pessoa de Jesus Cristo traria um novo e complexo conjunto de desafios. A atenção do mundo teológico se voltaria novamente para a questão: quem exatamente é Jesus? Assim que a doutrina da Trindade foi consolidada, um novo desafio surgiu, desta vez vindo de dentro do próprio campo niceno. Apolinário de Laodiceia era um teólogo respeitado, amigo de Atanásio e um fervoroso defensor do homoousios. No entanto, em seu zelo para proteger a divindade e especialmente a unidade de Cristo, ele propôs uma cristologia que, embora bem intencionada, foi rapidamente considerada problemática. A preocupação de Apolinário era a seguinte: se Jesus tivesse uma mente ou alma racional humana completa, como a nossa, não haveria 2 sujeitos em Cristo, o Logos divino e a pessoa humana, lutando pelo controle? Isso não comprometeria sua unidade como um único ser? Além disso, como uma mente humana é, por natureza, mutável e capaz de pecar, a presença de uma mente humana completa em Cristo não colocaria em risco a sua impecabilidade? A solução de Apolinário, como a gente pode ver, foi radical. Ele propôs que na encarnação, o Logos divino não se uniu a um ser humano completo, mas assumiu uma humanidade incompleta. Cristo, na visão dele, tinha um corpo humano e uma alma animal, responsável pelas funções vitais e emoções básicas. Mas o centro de comando, a mente racional, ou nous em grego, foi substituído pelo próprio Logos divino. É como se o Logos fosse o piloto divino em um veículo humano. Para Apolinário, isso resolvia elegantemente os problemas, garantia a unidade de Cristo, pois havia apenas um centro de consciência e vontade, o Logos, e garantia a sua impecabilidade, pois a mente divina é imutável. O resultado era o que ele chamava de uma natureza encarnada do Deus Verbo, uma fusão única do divino e do humano em uma nova realidade ontológica. A resposta dos capadócios a Apolinário foi rápida, decisiva e é perfeitamente encapsulada nessa famosa máxima de Gregório de Nazianzo. Esse princípio tornou-se uma pedra angular, um axioma da cristologia ortodoxa. O argumento é, mais uma vez, soteriológico, focado na salvação. O raciocínio é poderoso. Se Cristo não assumiu uma mente humana, então a mente humana, a parte de nós que pensa, escolhe, duvida e, crucialmente, peca, não foi curada, não foi redimida, não foi unida a Deus. Para que a humanidade inteira fosse salva, Cristo tinha que assumir a humanidade inteira, incluindo a mente racional. Negar a mente humana de Cristo, por mais que a intenção fosse proteger sua divindade, era, na visão de Gregório, esvaziar a salvação de seu poder de cura total. A salvação não acontece à distância, ela acontece através da união do divino com cada aspecto da nossa existência caída. O que não é assumido não é curado. E este slide ilustra brilhantemente como os teólogos nicenos, especialmente Gregório de Nazianzo, conseguiam manter a unidade de Cristo e, ao mesmo tempo, a integridade de suas 2 naturezas. Eles faziam isso através de um uso cuidadoso da exegese partitiva que mencionamos no início, distinguindo entre o que pertence à natureza divina e eterna de Cristo e o que pertence à sua economia humana, ou seja, as ações, paixões e experiências que ele assumiu por causa da nossa salvação. Gregório adorava usar essas antíteses retóricas para mostrar o paradoxo da encarnação. O sujeito é sempre um. Ele foi tentado e ele venceu. Ele sentiu fome e ele alimentou a multidão. Não são 2 pessoas agindo, mas um único Cristo que é, simultaneamente, plenamente Deus e plenamente homem. As propriedades de cada natureza permanecem distintas, sem confusão, mas são unidas em uma única hipostásis, uma única pessoa. É o mistério da união hipostática. Para fechar essa sessão, vimos que a controvérsia apolinariana, embora iniciada por um defensor de Nicéia, forçou a Igreja a refinar a sua compreensão da encarnação. A tentativa de Apolinário de proteger a unidade de Cristo, ao custo de sua humanidade completa, foi rejeitada. Em seu lugar, os teólogos capadócios, armados com o poderoso princípio soteriológico de que a salvação requer a assunção completa da natureza humana, articularam a doutrina que se tornaria padrão.
Jesus Cristo é uma única pessoa, hipostases, em duas naturezas completas, divina e humana, unidas sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Com a doutrina trinitária e a cristológica agora claramente definidas, o cenário estava pronto para um novo concílio ecumênico que solidificaria o trabalho de um século inteiro de debates. E assim a gente chega ao clímax da nossa jornada pelo século IV, o primeiro concílio de Constantinopla, convocado em 381 pelo imperador Teodósio I. Este concílio, diferente de Nicéia, não teve a mesma escala ou drama inicial. Era um concílio menor, majoritariamente oriental. No entanto, seu resultado foi igualmente, se não mais, duradouro. O objetivo era claro: resolver as controvérsias remanescentes, especialmente sobre a divindade do Espírito Santo contra os pneumatômacos e a cristologia de Apolinário, e solidificar a fé nicena como a fé oficial e unificadora do Império Romano. Foi o momento da grande síntese, onde as brilhantes articulações teológicas dos padres capadócios foram formalmente integradas na confissão de fé universal da Igreja. O principal resultado do concílio foi a produção de um credo, hoje conhecido como o Credo Niceno-Constantinopolitano. É, na verdade, uma versão expandida e revisada de um credo batismal já existente, mas agora alinhado com a mais refinada teologia nicena. Como este slide demonstra, as principais e mais significativas mudanças foram no artigo sobre o Espírito Santo. Notem a linguagem cuidadosa e precisa. Embora o credo evite usar a palavra homoousios para o Espírito, possivelmente uma concessão diplomática na tentativa de atrair os moderados, o que acabou não funcionando, ele afirma sua divindade de forma inequívoca através de seus atributos, suas ações e, crucialmente, de seu status na adoração. Descrevê-lo como Senhor, Kyrios, e doador da vida, Zopoion, e afirmar que ele é adorado e glorificado junto com o Pai e o Filho, era na prática uma declaração de sua plena divindade e igualdade, ecoando diretamente os argumentos litúrgicos de Basílio. É fundamental compreender este ponto. Constantinopla não inventou uma nova fé. O que o concílio de 381 fez foi pegar a semente plantada em Nicéia, o homoousios para o Filho, e informado por mais de 50 anos de intenso debate com arianos, eunomianos, pneumatômacos e apolinarianos, fornecer a articulação completa, equilibrada e madura da fé trinitária e cristológica da Igreja. O Credo de 381 representa a vitória do paradigma niceno e a adoção formal da gramática teológica desenvolvida pelos padres capadócios. Ele se tornou a declaração de fé mais universalmente aceita na história do cristianismo, um testamento da notável síntese que esses teólogos conseguiram alcançar em meio a tanto conflito. Concluindo nossa última sessão, o Concílio de Constantinopla em 381 marca o fim da nossa narrativa. O credo que emergiu dele não foi apenas um documento, mas a codificação de uma vitória teológica. Ele consolidou a teologia dos capadócios, afirmou a plena divindade do Espírito Santo de uma forma que a liturgia da Igreja já praticava há séculos e selou a vitória do paradigma niceno de leitura das Escrituras. A longa batalha notúrnia que começou após Nicéia finalmente encontrou sua aurora. A Igreja agora possuía uma gramática robusta, refinada e coerente para falar sobre o mistério do Deus Uno e Trino e do Cristo encarnado. Uma gramática que guiaria o pensamento cristão por milênios. Ao olharmos para trás para esta jornada de quase um século, desde a controvérsia inicial de Ário até a grande síntese de Constantinopla, qual é o legado duradouro da fé nicena? O que a gente pode aprender com essa história intensa de conflito e clarificação? O resultado não foi apenas um conjunto de fórmulas dogmáticas para serem memorizadas, mas uma maneira de pensar, uma abordagem à teologia e à fé que tem implicações profundas até hoje. As principais conclusões que a gente pode tirar desta jornada são, acredito, estas 4. Primeiro, a teologia é um processo. A ortodoxia não caiu do céu pronta e embalada. Como concluiu o historiador Christopher Hansen, ela foi encontrada através de um processo árduo de tentativa e erro, debate comunitário e reflexão sobre a Escritura. Segundo, a centralidade da exegese. No fundo, as grandes controvérsias do século IV foram batalhas sobre como ler as Escrituras. A teologia séria começa e termina com a interpretação da revelação. Terceiro, a importância da linguagem apofática, ou teologia negativa. A insistência dos capadócios de que não podemos conhecer a essência de Deus é uma lição permanente de humildade intelectual, um lembrete de que nossas palavras sobre Deus sempre apontam para um mistério que nos transcende. E, finalmente, o resultado de todo esse debate foi uma fé profundamente relacional. A doutrina da Trindade não é uma equação matemática abstrata, mas a descrição do Deus que é, em sua própria essência, uma comunhão eterna de Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus cujo ser é amor em relação.
E isso nos deixa com uma pergunta para a reflexão final. A história do século IV nos mostra que a doutrina cristã não é um conjunto de proposições fossilizadas, mas o resultado vibrante de uma comunidade viva lutando para articular sua experiência do Deus revelado em Jesus Cristo. Se a doutrina é vista não como um ponto final, mas como um processo contínuo de interpretação, escuta e articulação, como isso afeta a maneira como nos engajamos com o conhecimento, com a fé e com as grandes questões do nosso próprio tempo. A batalha por Nicéia pode ter terminado, mas a tarefa da teologia, a busca fiel, humilde e corajosa por entender e articular a revelação de Deus, essa continua. Fica a reflexão.